Olá, pessoal! Muito boa noite a todos! E aí, como é que estão as coisas por aí? Nós estamos chegando para mais um culto do Ninho da Fênix. E eu quero agradecer a sua companhia. Que bom poder estar com você. Que bom aproveitarmos deste poderoso veículo de comunicação que é a rede social, para nos aglutinar em torno de um só tema, o mais caro tema do Evangelho, o amor. É disso que falamos aqui a cada domingo. E hoje queremos trazer uma reflexão que certamente vai abençoar a sua vida. Eu quero contar com a sua companhia do primeiro ao último minuto da live. No finalzinho, nós estaremos encerrando com a impetração da bênção apostólica. Queremos que a sua semana seja uma semana abençoada em todos os sentidos. Mas como a plataforma às vezes falha em entregar, eu quero te pedir um favor. Que você compartilhe, que você copie aí o link da live e cole nos seus grupos, no grupo da família, dos amigos, dos colegas de faculdade, de trabalho. Muita gente precisa ouvir o que você vai ouvir nesta noite. Lembrando que não é apenas uma live, gente. É um culto de adoração a Deus. E como tal, a gente começa orando. Pai, nós te damos graças por mais uma vez nos permitir estar aqui nesse espaço cibernético. Apesar de esse encontro ter um caráter virtual, a comunhão nele proposta é real, é visceral, é genuína, é verdadeira, porque é patrocinada pelo teu Espírito Santo, a quem recorremos em busca de sabedoria, de direção. Que tudo o que aqui for dito nesta noite traga conforto, encorajamento e, se for necessário, que nos confronte para que nos tornemos seres humanos melhores, mais solidários, mais afáveis, mais abertos ao outro. Este é o nosso pedido, Senhor, e o fazemos no nome do único justo, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Eu amo muito essa canção. Você já deve ter reparado que quando eu não canto uma canção minha, geralmente eu canto a do meu amigo Kleber Lucas, com quem eu estive recentemente em Brasília. Forte abraço para você, Kleber. Eu queria ter mais que um amor, mais que uma vida pra oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu
para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és o que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma passagem, uma parábola de Jesus. Eu amo as parábolas de Jesus e cada vez que eu as leio, eu aprendo algo novo. E a parábola sobre a qual eu quero refletir nesta noite está registrada no Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, no capítulo 21, do verso 28 ao 32. Veja o que diz Jesus. O que vos parece? Em outras palavras, qual é a opinião de vocês? Como é que vocês enxergam? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: não, tô afim não irei. Só que mais tarde, ele se arrependeu e foi. Só um minutinho. Então, deixa eu repetir aqui que a Loren aqui me tirou a atenção. Um homem, tinha 2 filhos, ele se dirigiu ao primeiro, pedindo: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E ele respondeu: Não irei. Mais tarde, porém, se arrependeu e foi. Alguma vez você já disse um não e depois pensou direitinho e mudou de ideia? Você costuma mudar de ideia? Ou você é daqueles que, quando finca o pé, é teimoso, não volta atrás? Há espaço na sua vida para reconsideração de algumas decisões? Um não seu pode eventualmente se tornar em um sim? Quanto custa a nossa intransigência? Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa.
vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: eu vou, Senhor. Mas não foi. Repare, ele responde ao pai chamando-o de Senhor. Parece que ele não enxerga no pai a figura paterna, ele enxerga no pai a figura de um patrão. Eu vou, Senhor. Ou sim, Senhor. Mas não foi. Aí Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? O que disse não vou, mas reconsiderou e foi, ou o que disse prontamente sim, Senhor, mas não foi? Responderam-lhe: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos, que eram detestados pelos judeus, eram considerados traidores da pátria, os cobradores de impostos e as prostitutas entrarão antes de vós no reino de Deus. Jesus está se dirigindo aos religiosos, aos fariseus, aos mestres da lei, a gente que vivia de maneira pia. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça. João, aqui Jesus se refere, João o Batista, seu primo. E não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Eu acredito que se houve um dia em que Jesus conseguiu mexer com o brio dos religiosos, provocá-los, foi nesse dia. Talvez ouvi-lo chamá-los de raça de víboras, sepulcros caiados, não os ofendesse tanto quanto ouvir de Jesus que eles seriam precedidos pelos cobradores de impostos e prostitutas no reino de Deus. Como assim? Como é que você pode dizer que uma prostituta, uma mulher de reputação duvidosa, pode me preceder no reino de Deus? Isso não faz o menor sentido, mas Jesus diz por quê. Porque estes cobradores de impostos e essas prostitutas equivaliam ao primeiro filho da parábola, que disse inicialmente não para o pai, mas depois reconsiderou e foi. E eles se encaixavam no segundo filho da parábola, que disse prontamente sim, Senhor, para o pai, mas não foi. De que adianta prontidão sem execução? De que adianta um sim que não é seguido de atitudes? O nome disso é incoerência. Um sim precisa ser sustentado até o fim. Agora, um não pode eventualmente ser reconsiderado e se tornar um sim. Agora veja o que vai dizer o apóstolo São Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8. Segunda aos Coríntios, no capítulo 8,
versos 10 em diante, 10, 11, 12 até o 14, onde ele diz o seguinte: e aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém. Quer dizer, o que é esperado de vocês. No ano passado, fostes os primeiros, não só a dar, mas também a querer dar. Agora, porém, completai a obra, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Não basta dizer sim, Senhor, e não fazer aquilo que esse sim indica que será feito. Então, vocês foram os primeiros, não só a dar, vocês foram os primeiros a querer dar, os primeiros a se manifestar. Então agora, completem esta obra. Não fiquem só no sim retórico. Ajam de acordo com esse sim. Agora preste atenção. Haja também o cumprimento segundo o que tendes. Deus nunca vai requerer de nós mais do que tenhamos. Deixa eu repetir, você precisa gravar isso. Deus jamais vai pedir de você o que você antes não tenha recebido. Aí no verso 12 ele diz: pois se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. E não digo isso para que os outros tenham alívio e vós aperto, mas para que haja igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a abundância deles supra a vossa falta e haja igualdade. Eu quero que você entenda hoje algo que vai certamente mudar a sua perspectiva. Por que Deus dá a uns o que nega a outros? Por que Deus não dota todos os seres humanos dos mesmos recursos, dos mesmos talentos, das mesmas aptidões? Porque há quem goste de números e há quem goste de letras, há quem goste de exatas, há quem gosta de humanas. Por que as pessoas são tão diferentes? Para que ninguém alimente em si a presunção da autossuficiência. Cada um tem de Deus aquilo que servirá ao propósito da sua existência. Eu confesso para vocês, quando eu escolhi estudar psicologia, uma das razões, é óbvio que não foi a maior delas, mas tenho que confessar que foi uma das que pesaram, é que eu achava que no curso de psicologia eu não teria que me envolver com números, porque matemática nunca foi o meu forte. Eu sempre tive muita dificuldade com matemática. E assim, eu não tenho dificuldade em fazer contas com a cabeça. Rapidamente eu calculo. A questão não é de descalculia, eu não tenho descalculia. O problema era gravar todas aquelas equações, aquelas fórmulas, isso nunca foi para mim. Eu me estrepei, porque quando cheguei na faculdade me deparei com uma matéria chamada estatística. E foram vários períodos de matemática. Eu escolhi psicologia, né, que é um dos cursos da área de humanas, porque lida com um campo do conhecimento que me atrai.
lê muito, e eu gosto de ler. Amo leitura. Eu poderia ter escolhido letras, mas eu jamais consideraria escolher exatas. Não é para mim. Agora, talvez seja para você. Talvez você tenha sido dotado por Deus de facilidade para lidar com números e não tanto com letras. Então, repare, a sua riqueza supre a minha pobreza. A minha riqueza visa suprir a sua pobreza. Daí eu faço uma pergunta: que pobreza a sua riqueza supre? Todos somos ricos de alguma coisa. Ninguém é completamente pobre. Todos somos dotados de talentos, de recursos, nem sempre no âmbito material, mas todos somos dotados de inteligência. Alguns são dotados de inteligência emocional, de inteligência espacial, lógica. Agora veja o que diz o texto, ainda em 2 aos Coríntios, voltando para os primeiros versos. Verso 1. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância da sua alegria, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram. Primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que está acontecendo aqui? Paulo havia recebido dos apóstolos em Jerusalém a recomendação que jamais se esquecesse dos pobres. E agora, Paulo está sabendo que os cristãos em Jerusalém estão vivendo um momento de grande escassez. E o que Paulo faz? Ele mobiliza as igrejas espalhadas por todo o território do Império Romano para levantar ofertas e enviar para Jerusalém, para socorrer os irmãos. Só que quando chega na vez dos macedônios, Paulo diz: vocês, se preocupem não. Vocês já estão passando por uma situação de escassez quase semelhante ao dos irmãos em Jerusalém. Então eu vou poupá-los, vocês não precisam participar. Eles ficaram ofendidos. Como assim, Paulo? Você está nos subestimando? Você vai nos privar desse privilégio? Tem certeza? Porque somos pobres? Você acha que nós não temos o que dar por sermos pobres? Não. Nós vamos participar com o pouco que temos. Paulo chama isso de graça. Gente, graça é isso. Paulo diz que eles deram além das suas posses. Agora preste atenção. Como é que eu posso dar o que eu não tenho? Talvez eu não possa dar o que eu não tenho, mas eu possa proporcionar o que não me foi proporcionado. Não é porque você teve uma criação austera, em que você jamais ouviu dos seus pais uma palavra de amor, de encorajamento,
que você vai se negar a proporcionar isso aos seus filhos. Não é porque você nunca recebeu um abraço do seu pai que você nunca vai abraçar um filho. Por que a gente tem que repetir ciclos, retroalimentá-los, com a desculpa de que eu não recebi, então eu não tenho o que dar, mas eu posso proporcionar. Agora veja o que ele diz mais, no verso 7. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em conhecimento, em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nesta graça. Paulo identifica naqueles irmãos pobres uma riqueza. Talvez vocês não tenham bens materiais para compartilhar, mas vocês têm abundância de fé. Vocês têm abundância de palavra, de conhecimento. Não digo isto como quem manda, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele diz que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Sabe, esta passagem tem sido deturpada pela teologia da prosperidade, onde se afirma que é propósito de Deus que todo cristão seja rico, rico de posses materiais. Mas não é disso que Paulo está falando. Jesus, sendo rico, isto é, sendo Deus, como Paulo diz aos Filipenses, ele se esvaziou, tomando a forma humana. Ele experimentou a precariedade da nossa existência. Ele abriu mão dos seus atributos divinos. Como ser humano, ele não era onipotente, onisciente, onipresente. Ele chega a dizer que ele ignorava qual seria o dia da sua vinda. Nem ele, nem os anjos do céu, somente o Pai, porque naquele momento ele estava limitado. Os milagres que ele fez pelo poder do Espírito Santo, não pelo seu próprio poder. Mas ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele nos dotou de talentos, de conhecimento, de aptidões. Mas para quê? Para concentrarmos? Para ostentarmos? Para batermos no peito, nos vangloriando, dizendo eu sei mais do que todos? Eu possuo um conhecimento que poucos têm? É isso? Não. Mas para que compartilhássemos. Só faz sentido quando compartilhado. Todo conhecimento adquirido só faz sentido quando este conhecimento encontra passagem em você para alcançar a outros. Aí eu volto a perguntar: que pobreza a sua riqueza supre? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Não basta ter prontidão. O primeiro lá da parábola contada por Jesus disse inicialmente não, mas reconsiderou e foi trabalhar na vinha do Pai. O segundo disse de imediato sim, mas não tirou o bumbum do lugar.
não fez nada, não moveu uma palha. E o que eu e você temos feito para tornar esse mundo mais justo? Não adianta você estar aqui ouvindo uma mensagem, uma reflexão e assentindo intelectualmente, dizendo, faz sentido, não, eu vou melhorar. E amanhã você continua levando a sua vida da mesma maneira, pensando exclusivamente no seu quinhão, naquilo que você pode garantir para si mesmo, sem pensar em usar todos os recursos que Deus tem confiado a você para tornar a vida do outro melhor. Você estudou por 5 anos numa faculdade, o que você está fazendo com o conhecimento que lá você adquiriu? Você, formado em odontologia, tem lá seu consultório, ganha o seu dinheiro, garante uma subsistência digna. Quando você foi a uma comunidade carente oferecendo pelo menos a aplicação de flúor a alguém que não tem acesso aos serviços que você oferece? Você fez engenharia? Que maravilha! Quero te parabenizar por ter estudado tantos anos e hoje ser um engenheiro. Você já usou desse conhecimento para oferecer o seu serviço a quem não pode pagar? Você é professor, talvez não ganhe o quanto você mereça ganhar, né? Eu acredito que a classe dos professores seja uma das que mais sofrem, né? Com um salário que não condiz com todo o empenho que um professor tem que ter. Mas você já pensou em oferecer seus préstimos para alguém que não tem como pagar, como frequentar uma escola? Em usar um final de semana para ajudar alguém? Assim como Paulo, eu te digo, Paulo disse aos irmãos de Corinto, eu não estou mandando. Em outras palavras, não é uma cobrança, gente. Eu estou apenas suscitando a reflexão. Pensem. Eu não quero que outro tenha alívio enquanto você tem aperto. Eu quero que a tua abundância supra a escassez do outro e a abundância dele supra a sua escassez. Todos nós abundamos em alguma coisa, mas todos nós também temos necessidades que precisam ser supridas. E que podem eventualmente ser supridas através de outro. Você já imaginou uma sociedade onde todos lutem não apenas pela sua subsistência, mas para edificar uma sociedade mais justa, mais solidária? Alguns vão chamar isso de comunismo, né? Eu chamo isso de evangelho. Evangelho não é o Estado impondo que os seus cidadãos dividam suas posses. É o Espírito Santo trabalhando no coração, na consciência das pessoas, para que elas entendam que tudo o que elas têm não deve ser desfrutado exclusivamente por elas. Que pobreza a sua riqueza supre. Durma com um barulho desses. Coloque a sua cabecinha no travesseiro logo mais, se perguntando: que pobreza a minha riqueza supre. Meu pai tinha uma frase que eu carrego comigo. Ele dizia:
Descubra onde você é problema e onde você é solução. Você pode ser a solução de muitos problemas. Você pode ser a resposta de muitas orações. Então disponibilize-se. Diga, eis-me aqui. Diga para Deus, mas diga também para o seu semelhante, eis-me aqui. Conta comigo. Você sabe o poder que tem essa frase? Conta comigo. Você não está só. Estamos juntos, junto e misturado. Me permita fazer uma oração? Topa orar comigo? Pai, em nome de Jesus, quem sou eu para convencer a quem quer que seja? Só o teu Espírito pode fazer com que estas palavras ecoem no coração de cada um e encontre abrigo neles. Não adianta, Senhor, discorrermos sobre essas verdades e até nos prontificarmos a encarná-las e amanhã já nem lembrarmos delas. Para isso precisamos que o teu Espírito gere em nós o ímpeto contínuo para vivermos esta verdade no nosso dia a dia, a começar dentro de casa, mas não só dentro de casa, mas também junto à vizinhança, no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, nos corredores do poder, nas redes sociais. Faze-nos, como diria Francisco de Assis, instrumentos de vossa paz. Assim como o violão que eu tenho aqui ao meu lado não poderia tocar por si só, precisaria dos meus dedos, das minhas mãos para que suas cordas fossem dedilhadas, assim também precisamos que o teu Espírito nos instrumentalize, use nossos lábios, nossas mãos, nosso abraço, nossos olhos, para que possamos irradiar a tua luz, o teu amor, por onde quer que passarmos, Senhor. Este é o pedido da minha alma e da alma de muitos que agora comigo dizem amém, amém e amém, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos caminhando para o finalzinho da live, mas eu quero mais uma vez agradecer a você que ama esse ministério, a você que tem sido abençoado por cada reflexão, por cada postagem, abençoado pelos livros que eu tenho publicado. Obrigado por me oferecer a oportunidade de ser bênção na sua vida. Esse é o meu maior privilégio. Nada faria sentido para mim se essas águas fossem represadas. Então, obrigado por me oferecer passagem para que estas águas fluam. E eu quero dizer que o nosso ministério segue contando com você. Nós não recebemos apoio nem governamental, nem empresarial. Pode ser que alguém imagine que, como eu sou seguido por muitos artistas, que eu receba algum apoio dessas celebridades. Não peço, não espero. Eu só conto com a mobilização dos meus irmãos que me acompanham aqui nas redes sociais. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por não colocar a minha consciência à venda.
Quem me viu participando lá do evento do Partido dos Trabalhadores em Brasília, pode até ter imaginado que eu recebi alguma coisa. Nunca recebi. Nunca recebi um tostão de político. Nem quero. Aliás, eu já disse não. Principalmente em época assim, de eleição, quando a gente sofre o assédio de muitos candidatos, você não tem ideia do que já me foi oferecido para que eu publicamente apoiasse uma candidatura. E eu dizer, sinto muito, não posso fazer isso. Já disse isso até para amigos. Para amigos. Ó, toda sorte de bênçãos para você, conte com a minha torcida, mas não conte com o meu apoio público. E por que eu adoto essa postura? Porque eu não quero que as pessoas sejam manipuladas. Eu não quero abrir esse precedente. Mas há um custo envolvendo a postura que eu adoto. Muitas portas se fecham para mim por causa da postura que eu adoto, por defender o que eu defendo. Eu sou sabotado, eu sou boicotado, mas eu conto com você, com a sua ajuda, para que a gente continue distribuindo as cestas básicas, para que a gente continue distribuindo cobertores para a população de rua, principalmente durante esse período de frio, para que a gente continue distribuindo refeições aos irmãos em situação de rua. É só o seu apoio que nos possibilita isso. Por isso eu quero hoje, como parte do culto que oferecemos ao Senhor, disponibilizar para você 2 chaves através das quais você pode enviar a sua contribuição de amor. A primeira delas, euescolhiamar@hotmail.com. Eu escolhi amar @hotmail.com. A segunda chave é o 21 997978135. 21 997978135. Ou através do PayPal de qualquer lugar do mundo, que é o e-mail hermescfernandes@hotmail.com. Uma outra maneira de você abençoar o meu ministério e os nossos projetos sociais é adquirindo os nossos livros. Gente, são mais de 80 títulos. A maioria disponível na Amazon, em e-book. E se você quiser em PDF, qualquer livro meu, você achou lá no Amazon. Opa, sobre narcisismo, eu gostaria de ler o livro sobre narcisismo, rompendo, corte a corda do narcisista. Quer esse livro? Não quer adquiri-lo como e-book? Adquira como PDF. É só falar direto comigo. O valor cobrado pela Amazon é o valor que você vai pagar em PDF. Os meus romances, eu tenho vários romances, um inclusive foi sondado para virar filme. Você pode adquirir meus romances. Sabe um dos livros meus mais lidos? Eu nunca faço propaganda dele, que ele é controverso, se chama Nefilim, a origem dos deuses e demônios. É super controverso, mas é uma leitura completamente diferente de tudo que você já ouviu na vida. Se você quiser ler, tá lá. Eu tenho livros de psicologia, de teologia, de história. Eu escrevo sobre vários campos de conhecimento. Aquilo que eu amo fazer. A minha vida é, se eu não estou no projeto social, eu estou atendendo como psicólogo, atendo até 9, 10 da noite, praticamente todos os dias, né? Tirando o final de semana, e escrevendo. Porque é a minha grande paixão escrever. Eu quero compartilhar com você o que Deus me deu. Então, entre na Amazon, procure Hermes Fernandes, você vai ver todos os meus títulos, vê aqueles que te apetecem mais, adquira. Ou diretamente com o Amazon, ou comigo em PDF, alguns impressos, como Homossexualidade da Sombra da Lei à Luz da Graça, eu ainda tenho aqui impresso, você pode adquirir. Intolerância Zero, que foi aquele que eu presenteei a Janja,
Então, você adquire, tem 505 páginas, adquire diretamente comigo, versão impressa, envie para qualquer parte do Brasil. Como é que você faz? Me procure pelo WhatsApp, 21 99797 8135. Na Amazon, a maioria dos meus livros custa por volta de R$19,90. A maioria deles. Deve ter um ou outro que é um pouco mais caro, um pouco mais barato. Tem até livro de R$9,90. Se você quiser em PDF, mande para mim a mensagem pelo WhatsApp e eu vou te enviar por e-mail ou pelo próprio WhatsApp uma versão em PDF do meu livro. 21 997 97 8135. Bem, chegamos ao finalzinho do programa. Vamos ver se hoje eu consigo postar a live, hein? Semana passada eu não consegui postar. Se Deus quiser, hoje vamos conseguir. Aí você, por favor, curta, comente, compartilhe, para que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante e entregue ao maior número possível de pessoas. Posso contar? Então, vamos à bênção apostólica? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o amor de Deus, nosso Abba, nosso Paizinho, e as doces consolações da nossa mãe, a Ruach divina, o Espírito Santo, sejam com todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tenham uma semana abençoada, com toda sorte de bênçãos, para a glória dele, para a nossa alegria. Amo vocês, até domingo que vem. Próximo final de semana eu estou em Goiânia. Isso mesmo. Você vai ver o anúncio aí nas minhas redes sociais. Eu vou estar pregando em Goiânia. Agora eu não tenho certeza se é no sábado ou no domingo. Se for no domingo, eu não vou poder estar aqui com vocês. Ou quem sabe a gente transmita o culto diretamente lá da igreja em Goiânia, né? Enfim, o nome da igreja é Eclésia. Eclésia. Estarei nesse final de semana lá, assim querendo Deus. Amo vocês, gente. Tchau, tchau.